Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindas. Eu sou Bianca Bonetti, nutricionista especialista em modulação intestinal e emagrecimento, e eu estou aqui para te ajudar a regular o intestino em 21 dias de forma natural e sem medicamentos. E essa é uma série de lives de aquecimento para o nosso evento Semana Intestino Ativo. Lá no evento eu vou te mostrar o caminho para regular o seu intestino em 21 dias e transformar sua saúde. A cada live de aquecimento, nós vamos destravar um novo passo essencial para que você consiga resolver de vez esse problema. E lá no evento Semana Intestino Ativo, eu também vou te ensinar o caminho para finalmente regular o intestino em 21 dias sem medicamentos. E com isso, conquistar um corpo mais leve, sem depender de laxantes ou de dietas malucas. E se você quer aprender como fazer isso de forma simples e prática, já se inscreve. O link está lá na bio. E o tema da aula hoje de aquecimento é: por que fazer cocô todo dia não garante que seu intestino esteja saudável? Vocês obviamente já me ouviram falar disso aqui muitas vezes. Inclusive, eu tenho o meu famoso quadrinho do cocô, né? Onde a gente consegue visualizar todos os tipos de cocôs com texturas diferentes, cores diferentes, formas diferentes, e só pelo fato de você conseguir visualizar que existem tipos diferentes de cocô, a gente já consegue imaginar que simplesmente fazer cocô todos os dias não quer dizer que o seu intestino esteja saudável. E obviamente que temos que dar um início nesse tema, e para isso eu coloquei um passo a passo para você poder compreender bem todas essas etapas do porquê simplesmente fazer cocô todos os dias não significa que o seu cocô esteja saudável. Inclusive, se você conhece amigas que tenham sinais e sintomas que eu vou falar aqui, depois você encaminha esse conteúdo para elas, porque eu não tenho dúvida que vai ajudar muito. Então, para começar a te responder essa fatídica pergunta, Nutri, por que então que fazer cocô todos os dias não significa que o meu intestino está saudável? Para começar a te responder essa pergunta, eu preciso te explicar algumas coisinhas que vêm antes. Então vamos entender aqui rapidamente por que ele é tão importante. Ele quem? O nosso intestino, né? O intestino ele é responsável por digerir os nossos alimentos. Então aquilo que a gente come, nosso intestino vai absorver em forma de nutriente e eliminar as toxinas do nosso corpo. Ele é composto, o intestino, por várias partes. Então ele vai ser dividido em intestino delgado, intestino grosso, e todo ele juntinho ele vai processar, essa máquina vai processar a comida e transformar em energia e nutrientes essenciais para a nossa saúde. Além dessa função digestiva, o intestino ele também abriga trilhões de bactérias, fungos, que é conhecido como microbiota intestinal. Essa microbiota, ela é crucial, é muito importante para a nossa saúde, porque ela ajuda na digestão, produz vitaminas, regula o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa contra as doenças, e também protege contra outros patógenos, outras bactérias, outros fungos, outros vírus que nos causam mal, que fazem mal para a nossa saúde. Inclusive, tem muitos estudos que mostram que o intestino saudável, ele está muito ligado à melhora da saúde mental. Olha, gente, como isso é importantíssimo. Também há uma imunidade forte, ficar menos doente, e também ao nosso controle de peso. Então, por isso, e mais um pouco, é muito importante a gente entender que a saúde intestinal não é apenas uma questão de fazer cocô ou fazer menos ou mais cocô, mas ela sim é um aspecto vital, ela é importantíssima para o nosso bem-estar global, ou seja, a nossa saúde e bem-estar do corpo inteirinho. Então o intestino que ele não está funcionando corretamente, ele pode ter esse impacto muito profundo na nossa saúde, levando sim a uma variedade de problemas físicos e mentais. E eu super entendo, tá? Super entendo que você ache, ou até então você achava que simplesmente fazer cocô todos os dias indicava que o seu intestino está saudável. Vamos pegar aqui nosso quadrinho novamente. Veja, será que uma pessoa que faz cocô todos os dias em forma de bolinhas de cabrito e uma pessoa que faz cocô todos os dias, um cocô bem pastoso, é igual? Será que esse intestino ele está saudável ou doente da mesma forma? Será que a pessoa que faz cocô todos os dias, fezes grossas, calibrosas, que dói para sair, mesmo ela fazendo todo dia, será que realmente esse intestino está saudável? Então, nem sempre, quando a gente pensa em
intestino saudável? Ou nem sempre não, quase nunca. A não ser que tenha um aspecto muito específico de fezes e que o paciente não tenha outros sinais e sintomas. Mas é o que eu vou trazer para vocês aqui. Então eu super entendo que até então você achava que fazer cocô todo dia era um sinal de um intestino saudável ou talvez até super saudável. Mas não é tão simples assim. Muitas pessoas, elas evacuam, fazem cocô todos os dias e mesmo assim apresentam sinais e sintomas que eu vou apresentar para vocês aqui. Falando nisso, vamos entender, né, a importância desse intestino no processo de evacuação e vamos trazer aqui esses sinais e sintomas para você poder se identificar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só colocar aqui, gente, para baixo aqui os... Joia! Maravilha! A gente vai ajustando as coisas, né? Quem sabe faz ao vivo, né, gente? É sobre isso aí. Inclusive vocês que estão aqui ao vivo comigo. Ai, gente, eu não peguei minha água, deixei lá. Vocês que estão ao vivo aqui comigo, quem que vai ao banheiro todo dia? Coloquem pra mim aí. Você vai ao banheiro todo dia, evacua todos os dias, você tem uma evacuação meio que indeterminada, cada dia de um tipo. Você vai todo dia, sente que evacua completamente ou fica, será que cocô dentro do intestino? Você tem aquela sensação de que você foi no banheiro, fez cocô, mas não saiu tudo? Escreve pra mim aqui no chat que eu quero saber como que vocês estão. No chat não, nos comentários, né? Ó, a Eli já colocou, né? É isso mesmo, gente. Vocês têm esses sintomas, eu sei, né? Porque se vocês não tivessem, vocês não estariam por aqui. Então, esses sinais muito clássicos de ou não evacuar todos os dias, ou de até evacuar todos os dias, mas não ter essa sensação de esvaziamento pleno, que é pior, até pior do que quando você não vai, porque você parece que você se engana, né? Olha só, a Ana colocou assim, tomei o Monjauro e agora estou cabrita. É sobre isso, efeito colateral clássico das canetas emagrecedoras. E infelizmente, né? Ou seja, emagrece, mas cria uma série de outros problemas. Olha que interessante, eu vou todos os dias e às vezes 2 vezes ao dia. Será que é saudável ir todos os dias e 2 vezes ao dia? Depende. Lembra que nós falamos que existem formatos diferentes de fezes? E que cada formato desse indica pra gente alguma coisa, né? Então, se vai todos os dias ao banheiro 2 vezes, mas tem fezes cápricas, ou tem fezes mais pastosas, ou até mesmo um cocô mais diarreico, também não é legal, né? Então, só ir ao banheiro todos os dias não quer dizer que o seu intestino está saudável, tá? Inclusive, muitas patologias, muitas doenças intestinais, o paciente vai todos os dias ao banheiro mais do que 2, 3 vezes ao dia e ele está doente, está com uma doença inflamatória intestinal, por exemplo. Por isso que a gente está trazendo essa clareza para vocês, tá? Ótimo, olha só. Percebo que saem de vários formatos ao longo da semana. Isso é bastante comum também. Vamos entender então um pouquinho mais disso daqui, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam que identificar, prestar atenção a esses sinais e sintomas que o seu corpo dá, que o seu intestino não está saudável, é extremamente importante. Então, é fundamental, digamos assim. Por quê? Porque se você não identifica no seu corpo, e mesmo assim você vai ao banheiro todos os dias, você pode achar que o seu intestino está saudável e eu vou mostrar para vocês que não. Então vamos começar pelo básico, né? Alterações no padrão de evacuação. É claro que esse sintoma ele é clássico e é muito óbvio que o seu intestino não está bom. Então, quando esse sintoma ele é caracterizado assim pela dificuldade de evacuar, pela frequência reduzida ou até pela frequência aumentada, fezes muito duras, fezes muito cápricas, fezes muito moles, fezes muito pastosas, que suja demais o papel. Sim, isso é um problema, né? Você também pode se sentir inchada quando você está com essa alteração de padrão evacuatório, ter aquela sensação de que não esvaziou completamente o intestino, como nós já falamos. São causas super comuns que mostram essa alteração do esvaziamento gástrico ou essa alteração do processo de evacuação. Então é claro que se você tem um processo de alteração do processo de fazer cocô, o seu intestino já está te dando esse sinal de que ele não está bom, certo? Porém, todavia, entretanto, a gente pode ter complicações desses processos, principalmente quando uma frequência evacuatória é muito grande ou mesmo fezes muito duras, muito ressecadas, porque se a gente não trata,
essa constipação, principalmente, a gente pode ter uma evolução aí para hemorroidas ou até outros problemas mais sérios de saúde relacionados à sua saúde intestinal. A minha seguidora colocou aqui que vai ao banheiro 2 vezes ao dia, todos os dias. E que eu falei, olha, de repente também não pode ser que não seja saudável. Se for um quadro de diarreia, né, ou de fezes muito amolecidas. Então, para só determinar o que é diarreia. Diarreia, ela é, por definição, fezes líquidas, né, bem líquidas. E geralmente ela corre de 2 a 3, até mais vezes aí por dia, dependendo do que essa pessoa tenha, tá? A diarreia, normalmente ela vem com dor abdominal, né, aquela dor de barriga, cólica, alguns casos febre. Pode ser causada por infecções virais, bacterianas, intolerâncias alimentares. Então, aquela pessoa que tem o intestino muito solto, pode ser uma intolerância alimentar, pode ser derivado de um estresse ou até mesmo de alguma condição inflamatória do intestino. Então, tem que monitorar também, não é porque você vai todo dia ao banheiro que você está saudável. Se essas fezes forem muito pastosas ou até líquidas, isso também não é saudável, tá? Sinal clássico, falei aqui então de 2 tipos, né, de evacuação, aquela mais constipada e aquela mais líquida, mais diarreica, que isso é óbvio que já é alteração intestinal. Aí eu coloquei para vocês alguns outros sinais e sintomas muito clássicos, ou seja, muito comuns de eu encontrar, tanto nas minhas pacientes quanto nas minhas mentoradas do meu método Intestino Ativo em 21 dias. Por quê? Porque é o que elas relatam, né? Então vejamos aqui se você apresenta esses sinais e sintomas. Dor e desconforto abdominal, ou seja, aquela dor na barriga, aquele desconforto na barriga, mas que não é dor de barriga de ir no banheiro fazer cocô. É aquela sensação de dor abdominal, de cólica ou de desconforto. Esses sinais, eles são frequentes quando o intestino não está bom. Então, essas dores, elas podem inclusive variar de leve a intensa, pode ocorrer em diferentes partes do abdômen, pode causar gases ou são causadas por gases, por inflamações, bloqueios intestinais, doenças intestinais, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável é uma condição, não é uma doença, é uma síndrome que ela causa essa dor abdominal. Ou seja, a pessoa não tem uma doença intestinal em si, mas ela tem uma síndrome que faz a ligação aí do eixo, né, intestino-cérebro. Então, isso são sinais clássicos de disfunções intestinais. Alguém aqui já sentiu isso? Essa dor abdominal, esse desconforto abdominal, aquela sensação de que tem alguma coisa estranha na minha barriga, mas eu não sei exatamente o que é? Eu já, várias vezes, porque vocês sabem que eu sou exatamente assim, né? Eu tenho as minhas próprias queixas intestinais. Então, é bem ruim, tá? Outro sinal claro de que seu intestino não está saudável, mesmo que você vá no banheiro fazer cocô todos os dias: inchaço e gases, né? O inchaço abdominal é uma sensação de plenitude, né? Aquela coisa assim que você tá, né? Ou aquela pressão na barriga. Eu tenho paciente até que fala que parece que tem uma bexiga cheia dentro da barriga. Então, enquanto essa produção excessiva de gases, ela pode gerar um resultado de desconforto significativo, é extremamente importante você avaliar em você. Ou seja, quanto que os meus gases, eles são normais, porque é normal a gente ter produção de gases, mas o quanto que esses gases estão me incomodando? O quanto esses gases estão fazendo com que eu não use uma roupa que eu gosto? Ou o quanto esses gases, esse inchaço abdominal, esse inchaço na barriga, está impedindo que eu chegue ao final do dia sem abrir o botão da minha calça ou desafivelar o meu cinto, tá? Então, é um sinal muito comum que o seu intestino não está bem. E a maioria absoluta das mulheres que chegam a mim, seja para atendimento individual em consulta ou no meu método Intestino Ativo, tem essa queixa. Opa, só um pouquinho, meninas. Abriu aqui um dos meus alarmes. Então, um intestino saudável, ele não causa essas sensações, né? Então, quando elas ocorrem com frequência, principalmente, aconteceu depois que eu comi, sei lá, determinada coisa que me faz mal. Beleza. Mas quando isso acontece com certa frequência, pode indicar que de fato algo está errado com essa digestão e com essa microbiota. Lembra que a gente falou da microbiota, que é aquele conjunto de trilhões de bactérias que moram no nosso intestino? Então, isso pode ser desencadeado por uma dieta rica em alimentos fermentativos, como feijão, como brócolis, por lactose em pessoas intolerantes, ou até mesmo por erros alimentares ao longo de uma vida inteirinha, que foram desequilibrando essas bactérias intestinais
e chegaram no ponto hoje de trazer muitos sinais e sintomas para você, tá? Um outro sinal de que seu intestino também não está saudável. Aqui também é mais óbvio, mas eu sei que vocês gostam que eu fale disso, né? Que é a qualidade das fezes. A qualidade das fezes é um indicador crucial da saúde intestinal. Então, fezes normais, elas devem ser bem formadas, de cor marrom e devem ser eliminadas facilmente, sem desespero. Deixa eu ver aqui até a nossa seguidora que colocou aqui do Monjauro, quer ver? Ela colocou, ó. Olha o que ela colocou. Estou comendo certinho, mas ainda vem bolinhas, né? Não são pequenas, estou preocupada. Então eu falo que são aquelas bolas juntas, né? Então vamos pegar aqui o nosso quadrinho novamente. Olha lá, né? Então quando a gente fala de padrão evacuatório ideal, é esse padrão aqui, ó. Quando a gente fala de fezes inteiras, bem formadas, cor marrom, macias e sendo facilmente eliminadas. É esse padrão evacuatório. Quando nós pensamos em outros padrões evacuatórios, isso já demonstra pra gente que nós temos sim alterações intestinais, que o nosso intestino não está saudável. Então você vai todo dia no banheiro, mas faz fezes de bolinha de cocô? Não é legal. Você vai todo dia no banheiro e faz esse tipo de cocô aqui, ó, que são aquelas fezes bem calibrosas, que eu costumo falar que é um monte de cabritinho junto que vira um cabritão, também não está legal, né? Ou tá muito macia, assim, saindo aqueles pedaços, tipo, né? Tem que ter áudio, né, gente? Tem que ter áudio para poder falar de cocô, né? Então aqueles pedaços que saem e faz, né, plá, 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 né? Olha lá, ó, ela colocou, elas eram assim antes do Monjauro, quer dizer, eram assim, ó. Era um intestino que dava uma indicação de que está eliminando bem as suas toxinas. E isso é importantíssimo e a gente já vai entender, inclusive, eu quero falar sobre isso com vocês também rapidão, sobre essa eliminação de toxinas, tá? Então essa alteração do padrão evacuatório, sim, mostra que o nosso intestino não está adequado. Essas mudanças, como fezes muito líquidas, ou fezes, né, como a diarreia, ou fezes muito duras e secas, que estão mais relacionadas à constipação, elas sim indicam problemas na digestão dos alimentos e no funcionamento do seu intestino. Então, fezes com cores anormais também, tipo fezes muito pretas, fezes muito vermelhas, também tem que ter nossa atenção, né? Porque isso pode indicar, por exemplo, sangramento interno ou até outras condições sérias de saúde. Então, um cocô ideal, gente, ele existe. Inclusive tem aqui no feed uma série de videozinhos que a gente falou sobre cada tipo de cocô, justamente para trazer um pouco mais de clareza para vocês. Falando inclusive em sangue, a presença de sangue, ela pode ser percebida no cocô com manchas vermelhas ou fezes muito escuras. E muco, tá? Muco também pode ser um sinal alarmante de problemas intestinais. Então, algumas pessoas vão ao banheiro todos os dias, mas falam assim pra mim, Nutri, eu vou todo dia no banheiro e todo dia quando eu faço cocô eu vejo que tem muco, parece que tem uma meleca no meu cocô, tá? Isso aí pode acontecer sim e isso tem que ser investigado. A parte de sangue nas fezes, ela pode ser desde casos de hemorroidas, como ou fissuras anais, então pessoas que têm cocô muito duro, vai no banheiro todo dia, mas faz cocô muito duro, todo dia é um sofrimento para evacuar. Isso pode trazer fissura anal, pode desenvolver hemorroidas e até condições mais graves, tá? Então é importante investigar. Qualquer sangramento, gente, qualquer sangramento deve ser investigado imediatamente por um profissional da saúde, por um médico coloproctologista, porque é de extrema importância, tá? Fezes muito escuras ou com aquela aparência de que está avermelhada, tem que investigar. Outro sinal e sintoma muito comum, que eu tenho certeza que muitas de vocês vão se conectar. Quem se conectar com esse, escreve aqui pra mim. Eu tenho. Porque eu tenho certeza que alguém vai ter. Certeza absoluta. Fadiga e cansaço excessivo. Alguém que está aqui comigo ao vivo tem cansaço e fadiga constante? Aquela liseira? Pois então, esse é um outro sinal e sintoma muito clássico de que seu intestino não está saudável. E aqui nós não estamos falando de cocô, né? Então, qual que é o nosso tema de live? Por que fazer cocô todos os dias não significa que seu intestino está saudável? Porque, por exemplo, você vai todo dia no banheiro fazer cocô, mas você vive fadigada, você vive cansada, vive reclamando daquele cansaço persistente. E ele pode estar relacionado a problemas intestinais, especialmente se o seu intestino não está absorvendo nutrientes adequadamente.
Isso pode levar a deficiências de vitaminas, de minerais, como ferro, B12, que são essenciais para a produção de energia. Então, se você está se sentindo constantemente cansada, mesmo aquela noite maravilhosa de sono, isso pode ser um sinal que a sua saúde intestinal precisa de atenção. Então, vocês vejam que não é tão simples, né? Ah, eu faço cocô todo dia, meu intestino está saudável. Não. Como é que está a sua disposição? Como que você chega ao final do dia? Está se arrastando? Como é que está a vontade de doce? Tá uma loucura, né? É isso aí. A gente, eu quero meu cocô bonito de novo, né? É isso mesmo, todo mundo quer, né? E é muito importante ter. E que alguém aqui, ó, a Antunes Damiana. A Damiana colocou sim, né? Que fica cansada. Eu sei que fica, porque é uma queixa muito comum de vocês. Falando em doce, alteração de apetite. Alguém aqui que sente que Doneida começa a dar uma vontade de comer doces, carboidratos, pão, massa, pizza, ou mesmo quer comer qualquer coisa? Essas mudanças assim inexplicáveis no apetite, como até a perda também do apetite, né? Ou ganho repentino de fome, que é o mais comum, aquele ganho repentino de fome de leão, que eu até falo que é a fome da capivara raivosa, são importantes sinais a serem observados, tá? Porque isso pode sim estar relacionado a problemas digestivos, como inflamações no nosso estômago, doenças intestinais ou até mesmo estresse e ansiedade, que vão desregular a forma como o nosso corpo percebe a saciedade. Lembra que eu falei lá atrás que o intestino ele tem até papel de regular as nossas emoções? Pois é. Então, se você de repente tem um intestino que não está saudável, você tem um aumento da sua ansiedade, isso pode sim desregular o seu centro de saciedade. E aí você vira uma capivara raivosa. E aí o que acontece? Você engorda. Aí você faz o quê? Uma dieta maluca, que vai piorar o seu quadro intestinal, vai trazer outros problemas intestinais. E você fica naquela bola de neve, naquela rodinha do hamster. Você não sai nem de um lugar e nem de outro, tá? Um outro probleminha aqui, um outro sinal e sintoma que eu também separei para vocês, pra gente falar sobre a qualidade do seu intestino, a saúde do seu intestino, que talvez você não perceba, são problemas de pele. Então, condições de pele como acne, eczemas, psoríases ou qualquer outra erupção cutânea, até a gente tem estudos relacionando melasma, né, a rosácea, todas essas estão relacionadas à inflamação. E a inflamação começa onde? No intestino. E ela pode se manifestar na pele. Por quê? Isso é o que nós chamamos de eixo intestino-pele. Cada vez mais estudado esse eixo. Então, muitas mulheres que me procuram têm problemas de dermatites, psoríases. Quantas mulheres tratando melasma por anos, gastando rios de dinheiro fazendo tratamentos tópicos de coisas que passam na pele, mas não olham para a sua saúde intestinal, sendo que é uma doença de caráter inflamatório. Então, todas essas condições de pele têm que ser olhadas para o ambiente intestinal, porque a inflamação começa no intestino. E sim, ela não só pode, como ela se manifesta na pele. Isso se deve ao que a gente chama de intestino permeável ou leaky gut. Então, o que é intestino permeável? Eu até acho que eu vou fazer uma live, eu preciso fazer um quadrinho desse aqui, gente, que a Sofia fez. Sofia é minha filha. Ela que fez esse quadrinho de cocô aqui, maravilhoso, né? O quadrinho dela de cocô. Eu já encomendei para ela um quadrinho também assim, para eu explicar para vocês o que é o leaky gut, que é o intestino permeável, que é tão importante vocês entenderem isso, né? Mas de forma bem didática, vamos lá. Faz de conta que a minha mão aqui é uma célula intestinal, é uma célula do seu intestino. Lembrando que nosso corpo é formado por células, a gente aprende isso lá na aula de ciências. Isso aqui é uma célula intestinal. E as nossas células intestinais, elas têm como se fossem dentinhos de um pente, né? Então, elas têm esse formato, uma base, digamos, mais quadradinha, e aqui esses filamentos, perfeito? Isso que a gente chama de vilosidades. E é por aqui que nós absorvemos os nossos nutrientes. Quando a gente tem aqui um aumento dessa permeabilidade, ou seja, se ele absorve é porque ele é permeável. Quando a gente aumenta essa permeabilidade, a gente deixa de absorver apenas nutrientes e passa a absorver muitas toxinas que deveriam ser eliminadas pelas fezes.
Então, aquele intestino que é mais classicamente até relacionado a padrões de constipação, então aquela mulher que faz cocô de bolinha, aquela mulher que tem um cocô muito calibroso, né, muito grosso, que é difícil de sair, que fica muito tempo parado, ou até fezes assim já mais formadinhas, mas que ainda são tem muitas rachaduras. Isso está muito relacionado àquele cocô que fica parado no intestino, e essa permeabilidade intestinal aumentada vai deixando entrar mais toxinas. Ela vai puxando mais toxinas para dentro da circulação, e isso afeta o nosso corpo inteiro, inclusive a nossa pele, tá? Então é assim que as toxinas chegam, não só de forma externa, do nosso ambiente externo, mas também do nosso ambiente interno. Então essa relação ela é muito importante, tá? Então perceba, se você tem acne, eczemas, dermatites, se você vive com a pele muito seca, se você tem melasma, se você tem rosácea, olhe para o seu intestino, porque mesmo que você faça cocô todos os dias, ele está te dando um sinal claro de que ele não está saudável e funcionando muito bem. Então, identificar esses sinais e sintomas de um intestino não saudável, que vai muito além de só fazer cocô todo dia, é vital para você, inclusive, prevenir problemas maiores. Então, se você tem algum desses sinais e sintomas, mesmo fazendo cocô todo dia, fique alerta com a sua saúde intestinal. Prestar atenção à sua saúde intestinal não é bobagem, não é só melhorar a sua digestão, não é só fazer cocô todo dia, mas isso também impacta no seu bem-estar geral, emocional, físico. Lembre-se que o intestino saudável ele é fundamental para uma vida saudável. É importantíssimo. Perfeito? Então é isso, gente. Na nossa próxima live, que será amanhã já, nós vamos falar sobre barriga estufada todo dia. O que fazer? Você sente que a sua barriga está sempre estufada? O que você pode fazer? Será que de onde está vindo essa barriga estufada? É um dos sinais e sintomas que nós falamos aqui hoje, não é não? De que não é saudável, de que isso é sinal de que o seu intestino está dando um sinal de alerta muito grande. Então vamos falar amanhã sobre barriga estufada todo dia. O que fazer? E para você não perder, já te dou essa dica. Ativa as notificações que ficam embaixo ali da propaganda da live, digamos assim. Lá no feed tem um ativar notificações. Você pode clicar ali para você poder receber a notificação, tá? E se você quer aprender ainda mais, né? Mais e mais, esse caminho para regular o seu intestino em 21 dias, sem uso de medicamentos, você não pode perder a Semana Intestino Ativo. A Semana Intestino Ativo vai ser incrível. É aquele passo a passo para você entender o começo, o meio e o fim do que você tem que fazer para poder regular o seu intestino sem uso de medicamentos, tá? E falta super pouco para o nosso evento. Ele vai ser incrível. Eu e minha equipe estamos realmente preparando algo muito legal para vocês. As inscrições, inclusive, são gratuitas. Você não precisa pagar absolutamente nada. Recebi no direct. Não vou precisar pagar nada? Não. Para participar do evento, não precisa pagar nada. O link fica na bio. E eu também vou colocar aqui no nosso direct. No nosso stories, para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Gente, grande beijo para vocês. A gente se vê amanhã às 8h08 da noite. Então amanhã é o nosso encontro para falar sobre barriga estufada. Será às 20h08, tá bom? Coloca aí seu reloginho para tocar, porque você não pode perder mais uma live do nosso aquecimento para a Semana Intestino Ativo. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e ótima semana!